gostaria que todos abrissem a palavra, né? Quem trouxe. Em Gálatas. Isso, Gálatas 5, a gente vai ler o primeiro versículo. Que diz assim, ó, em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Todo mundo lendo comigo. Pode repetir, né? Tem gente que não está com a Bíblia aí. Estai, pois firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso aí. O que isso significa? Quando a gente tem Jesus no nosso coração, quando a gente vai para a igreja, né? E deixa Jesus entrar, a gente começa a ganhar liberdade. E sendo livres, a gente não pode virar e falar assim, então agora eu quero voltar a ser escravo, eu quero voltar a ser o filho do diabo. Pode isso? Não. Uma vez que a gente é livre, a gente não pode voltar mais para as garras do diabo. Para vocês entenderem, para que todos entendam, é o seguinte: todas as pessoas, normalmente, quando vêm para a igreja a primeira vez, né? Ou algumas vezes, ou tem gente que vem 10 anos, enfim, elas deixam com que o pecado, a tristeza, a depressão, enfim, aprisionem a vida delas. Ou seja, a pessoa vive na prisão. Quem aqui já viu um passarinho na gaiola? Já viu? Tem gente que cria passarinho, não cria? Sim. E é normal, né? A gente fala, é normal. Pois é, só que o passarinho nasceu com esse propósito de Deus? Não. Deus falou assim, eu vou criar um passarinho para ele ficar preso na gaiola? Não. O passarinho nasceu para voar. Ele nasceu para se arrastar? Não. A gente já viu o passarinho se arrastando? Só se aconteceu um acidente ou alguma coisa, mas ele não nasceu para se arrastar, não nasceu para ciscar, não nasceu para andar. O passarinho nasceu para voar. Mas os seres humanos, muitas vezes a gente vai lá, cata o passarinho e deixa ele preso na gaiola, naquele cubículo, naquele lugar fechado. Não é o que Deus fez para o passarinho. E é muitas vezes como a gente está, como a gente se encontra, preso, como escravo do diabo. Mas como eu vou saber se eu sou escravo do diabo? Você fala palavrão? Então você está sendo o quê? Escravo do diabo. Você está sendo como esse passarinho, preso na gaiola. Porque não está sendo livre, está sendo o quê? Amarrado pelo diabo. E a gente precisa levar muito a sério. O que a gente precisa levar muito a sério? As coisas espirituais. O plano espiritual. Às vezes, né, os adolescentes vêm aqui para a igreja, mas eles nunca viram uma pessoa manifestada com um demônio ali na vida dela. E aí, eles brincam, ou você pode estar brincando na sua vida, brincando, a vida é oba-oba, eu vou para a igreja, eu venho, visito, mas a minha vida continua exatamente igual. Quando, na verdade, a gente precisa entender a seriedade que é o mundo espiritual. Neste momento, olha aí para as pessoas que estão ao seu lado, olha aí ao seu redor, tá bem? Neste momento, aqui e agora, assim como Deus está presente, existem também demônios aqui presentes. Meu Deus, como assim? Pois é. A palavra diz, o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, gritando, para você deixar ali uma brecha, um buraco, para ele poder entrar na sua vida. E aí quando a gente dá brecha, o diabo entra. E muitas vezes o diabo faz morada dentro de nós. E
espiritualmente. Porque senão a gente acha que é normal pecar, é normal rebolar e quebrar até o chão, é normal usar uma pessoa lá estirada, drogada. Não é normal. Essa não é a natureza de Deus. Esse é o passarinho fechado numa gaiola. É o passarinho ali, ó, preso. E será que você não está sendo esse passarinho preso? Que não está sendo livre, que não está fazendo a vontade do Senhor. E ali a palavra diz que a gente precisa aproveitar a liberdade. Jesus, ele veio, morreu naquela cruz por nós, para nos dar a chance de ser livres. A chance de você falar assim: eu posso voar assim como um passarinho. Jesus, ele vem, ele pega ali a gaiola, e ele pega ali, ele vê a gente, aquele passarinho ali preso, e ele simplesmente, com o sacrifício dele, ele abre a gaiola e ele fala assim: ó, pode voar, você é livre, você pode. E aí sabe o que o passarinho faz? Fechado na gaiola, ele fala assim: ó, não, mas eu não quero sair, eu tô com medo, mas eu não sei voar mais, eu perdi essa habilidade, eu não sei mais voar. E agora eu não quero, eu quero continuar aqui preso, mas a gaiola está aberta, está aberto. Sabe como a gente vive? A gente vive como pessoas que muitas vezes estão na cadeia. Conheci algumas pessoas que estiveram na cadeia, e é muito ruim, é uma sensação horrível, a pessoa fica ali presa, vive como um bicho porque cometeu um crime, alguma coisa, a pessoa não tem mais esperança. E aí pensa que Jesus vem e fala assim: ó, você está livre, pode sair da cadeia, você não está mais ali preso. E aí a pessoa que estava ali, ela fala assim: ó, mas eu não quero mais sair, eu quero continuar aqui. Não, porque aqui é mais gostoso, não, aqui é mais confortável. Mas aí você tenta desenhar para a pessoa: não, você está errado, você tem que sair da cadeia. Você passou anos aí, mas agora você pode usufruir de uma natureza maravilhosa, de uma vida maravilhosa. Você pode ter seu trabalho, seu emprego, uma família. E aí a pessoa fica com medo. Não. Muitas vezes é o que a gente faz. Claro que isso é só uma ilustração, algo para a gente pensar. Muitas vezes é o que a gente faz. Jesus abre a porta das cadeias, ele abre a gaiola para a gente passar. Ele faz o que? Ele abre todo o caminho para a gente seguir. E mesmo assim a gente fica assim: ó, não, estou com medo. Ou não, eu vou me organizar primeiro, depois eu vou ser livre. E a gente não percebe o quanto já somos escravos, o quanto já somos influenciados, o quanto já somos amarrados. E a gente precisa se libertar, amém? E eu gostaria que você pensasse na sua vida. O que é que você precisa se libertar? Que já está dentro de você, que já está amarrado em você. Quando a gente vê uma algema, né? A pessoa pode tentar de todas as formas. Quando ela está algemada, é muito difícil. Eu não estou falando daquelas algeminhas que a gente vê nos filmes que o cara faz assim, ó, tchum, e abre. Não. E não que ele pega um clipe assim, faz assim e abre. Não. Estou falando da algema de verdade que não dá para sair. A pessoa fica ali, ó, amarrada. Ela pode tentar, mas ela não vai sair. Às vezes, tem isso na sua vida, que está te amarrando. É uma mentira que você conta, é um pecado que você faz escondido, é uma omissão, coisas que você precisa fazer e você não faz. É algo que a gente precisa, ó, pedir para Jesus que Ele tem a chave, Senhor, me liberta. Tira as algemas do meu coração. E só para a gente entender, por isso que eu trouxe aqui essa lousa, né? Só para a gente entender o que acontece, da onde vem, né? Por que a gente peca?
peca, por que a gente erra, por que a gente fica... Me ajuda, por gentileza, a pegar um único giz. Obrigada. Por que a gente erra, por que a gente peca, por que a gente fica sempre na mesma? Eu vou desenhar aqui, eu vou usar as minhas habilidades de desenho, que é nada. Vamos lá, eu vou desenhar aqui nós. Isso é uma cabeça, para quem não percebeu. Isso aqui é um corpo, para quem também não percebeu. Tá? Minhas habilidades. Tá ótimo, né, gente? Prometo ser melhor na próxima. Vamos fazer um topete. Ah, melhorou! Parece um boneco de espantalho. Mas não, é a gente. Vamos lá. Esse aqui somos nós, certo? Você, ó. Você. Nossa, piorei. Não, peraí, gente, o que foi isso? Eu acabei, parece que o cara tem o quê na cara? Que horror. Tá, vamos deixar sem rosto mesmo. Somos nós. A primeira coisa que acontece é o seguinte. O que é isso aqui? Vamos ver se eu sou muito boa ou eu sou muito ruim. O pensamento! Vocês conseguiram! Obrigada. Primeiro vem o pensamento. O pensamento de, eu preciso me encaixar com os meus amigos na escola. Ou, eu não vou conseguir. Não, é difícil demais esse caminho que Deus está pedindo. Eu vou ter que abandonar algumas coisas. Vou ter que me sacrificar. Matar a minha carne. Eu vou ter que deixar de falar palavrão. Parar de andar com os amigos que não me acrescentam. Parar de fazer coisa que eu não devo fazer. Começa no pensar. Esse é o primeiro, ó. Pensamento. Se você não corta, sabe o que vira? O que vira? Sentimento. Se você não corta do pensamento, vira um sentimento, ó. 2. Quando vem, sabe aquele pensamento? Gente, isso acontece com todo mundo. Porque comigo o diabo está falando. Sim, ele está falando. E é normal. E às vezes a nossa própria carne, a gente mesmo fala com a gente. Influenciado pelo diabo. Você é um lixo, você não vai conseguir. Pra que você está indo de novo? Pra que você está indo para a igreja? Você já errou tantas vezes, vai errar mais uma vez. Como eu sou burra. Olha só. Começou no pensamento. Depois se torna um sentimento. Ou seja, você começa a ficar triste. Realmente eu não presto, eu não consigo. Você começa a realmente acreditar nas palavras do pensamento. Você começa a sentir culpa. Você começa a sentir vontades. A vontade de pecar. A vontade de fazer. Por quê? Porque não cortou no pensamento, não cortou no sentimento. E aí, se eu não cortei nenhum no outro, o que vai acontecer? Eu vou fazer. E sabe o que eu vou colocar que eu vou fazer? Eu vou colocar uma seta. Eu vou para ação. Ó, 3. O pensamento veio. Se eu não cortar, não repreender, não orar, não pedir ajuda. Eu disse para vocês na semana passada, no domingo. Eu falei o quê? Eu senti algo no meu coração, que aconteceu uma situação de um golpe que eu sofri. Eu não estava conseguindo me equilibrar. Eu estava desequilibrada, pensando um monte de besteira. O que eu fiz? Liguei para a pastora Ana, pedi, pode orar por mim agora? Eu não estou conseguindo me equilibrar. Eu estava pensando um monte de besteira. Os meus sentimentos já estavam arrasada, triste, angustiada, com raiva, com ódio. E eu pedi ajuda. Antes que eu fosse para ação. Antes que fosse tarde demais para mim. E aí, muitas vezes é aqui que a gente falha. A gente deixa as coisas rolarem no pensamento. E você vai lá e vai alimentando. E vai para o sentimento. E aí você tem vontade, tem desejo. E aquilo vai para ação. Depois que vai para ação e você começa a fazer aquilo que é errado todo dia.
ou de vez em quando, já era. Se tornou, sabe o quê? Um hábito. Não tem um desenho para hábito, vai ser hábito mesmo. Hábito. Olha só, da onde que surgiu? Pensamento. Se tornou um sentimento. Você foi para ação e de tanto você fazer, se tornou um hábito. Se torna normal. Normal mentir. É normal esconder. É normal falar palavrão. Cara, todo mundo fala palavrão. Não, não é normal. É normal dançar funk. Não, não é normal. É normal fazer as coisas sem orar. Não, isso não é normal. O seu normal é voar como um passarinho. O seu normal é ser um homem ou uma mulher de Deus. Esse é o seu normal. Entende? Que a gente precisa entender esse fluxo que o diabo usa e ele só precisa lançar um pensamento, porque você mesmo vai alimentar tudo. Você mesmo vai alimentar tudo. E aí, depois que vira um hábito, aí vem uma parte. Sério, me dói. Sabe se transforma isso? Olha, se transforma no seu caráter. De tanto eu pensar em mentir, ter vontade disso, mentir descaradamente, eu minto tanto, já é tão normal, já é do meu caráter, já faz parte do meu caráter. De tanto você falhar com Deus tantas vezes, se torna parte do seu caráter. Mas entenda, não foi o que Deus desenhou para você. Não foi o projeto que Deus pintou para você. Hoje a gente louvou o quê? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Aí eu te pergunto, é Deus que está pintando a sua história? É Deus que está escrevendo isso aqui? Que você pensa, você sente, você deixa, vai para ação e já está no seu caráter o pecado? Já está no seu caráter a mentira, a omissão, o ele é mole mesmo, ele é lixo mesmo, não dá mais para acreditar. Não, não é. E Deus, Ele trouxe essa mensagem para nós, para nos fazer lembrar. Fazer a gente lembrar. Tá na hora da gente mudar. Assim como o passarinho que está ali na gaiola. E Deus, Ele vai e abre, e Ele pode voar. A gente pode voar, a gente pode ser diferente, a gente pode sair dessa dinâmica. E transformar isso aqui, Transformar, sabe como? Eu tenho um pensamento bom. Um pensamento que vem, e eu preciso orar por alguém, e eu senti esse pensamento. E aí desse pensamento eu sinto no meu coração, nossa, eu vou orar por essa pessoa, eu vou mandar uma mensagem para ela. E aí depois eu vou lá e eu vou para ação. Eu oro pela vida dela, eu faço um propósito pela vida dela. E depois, de tanto eu cuidar das pessoas, de tanto ouvir a mensagem de Deus, isso se torna parte do meu caráter. Tá vendo? Como isso não precisa ser ruim. Tá vendo como isso não precisa ser ruim?
essa mensagem da liberdade. E aí diz assim, ó, em Gálatas 5:13, fala assim, ó: porque vós, irmãos, foste chamados para a liberdade. De novo ele repete: você foi chamado para a liberdade. Vira para a pessoa que está ao seu lado, tem que desenhar. Você foi chamado para a liberdade. Você não foi chamado para ser preso, para ser amarrado, para ser filho do diabo. Você entende? Foste chamados para a liberdade. Olha só o que ele fala na continuação: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A gente não pode dar ocasião à carne. É aqui, ó, que o diabo entra. É aqui que ele entra. Ai, mas ele entra na minha ação. Foi ele que veio, entrou em mim, foi ele que fez aquilo. Não. Você é responsável pela sua vida. Você tem o poder de fazer as coisas e decidir se quer ou não quer. Então ele vem e ele coloca pensamento, ele coloca sentimento. Você deixa colher no seu coração e muitas vezes a gente dá ocasião ao pecado. A gente deixa a brecha. Por isso que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, entender. O que na sua vida você tem deixado tudo isso acontecer? Para o mal, para o negativo? Nossa, obreira, isso aqui é o resumo da minha vida. Pois então, olha o resumo da sua vida e pensa assim, ó: eu não posso mais fazer isso para o mal, para ter um caráter ruim, ter uma visão negativa. Se a pessoa só reclama, que nunca vê coisas boas, que não pega firme, que Deus ele está sempre dando, ó, choque, acorda. E aí você está fingindo como assim, não é comigo, vou abstrair, fingindo, é com você. Deus está falando comigo, com você. E a gente precisa mudar, amém? Em João, para a gente finalizar, João 21, Jesus havia morrido, já feito o sacrifício dele por nós, nos libertado, aberto a gaiola, aberto a prisão para a gente voar, para a gente ir para a liberdade. Só que aí os discípulos que ficaram ali anos naquele ministério, de repente, eles se sentem sozinhos. Eles não acreditam que Jesus realmente era Deus. Como que Deus morreu? Vamos se colocar realmente no lugar deles. Deus está aqui do nosso lado, que é Jesus, ele fala que ele é Deus, de repente ele morre, crucificado. O que se passou na cabeça deles? Porque se ele fosse Deus, ele se salvava. Como eles diziam lá: você não é Deus, salva esses mesmos, Jesus. Você não salvou todo mundo, curou todo mundo, então vai, sai daí, usa o seu poder. Imagina os sentimentos dos discípulos. Eu entendo eles. Provavelmente a gente faria a mesma coisa. E ali eles estão o quê? Cabisbaixos, tristes, sem saber o que vão fazer. Porque 3 anos antes eles haviam abandonado suas profissões. E quando a gente vira, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando a gente vai e fala assim, nossa, eu vou abandonar tudo para servir Jesus. Gente, a gente não sabe o que foi o que os discípulos fizeram. Pedro estava lá, a gente já conhece a história, pescando. Jesus foi lá, mostrou para ele aonde ele iria, porque ele não tinha pegado nenhum peixe a noite inteira. Jesus deu orientação, ele seguiu a orientação. Teve tanto peixe, um milagre aconteceu, e logo em seguida, Jesus convida ele para ser pescador de homens. E sabe o que ele faz? Deixa tudo. Deixa o barco, deixa a pesca, deixa os peixes, deixa a profissão de anos da família que o pai dele passou. Deixa. Ele abandona tudo. E aí eu me peguei pensando, cara, muitas vezes a gente só tem que abandonar o pecado. É só o pecado. E às vezes a gente não tem coragem de fazer
foi, falou 3 horas, pelo amor de Deus, não. Mateus, filho de Alfeu, siga-me. E sabe o que Mateus fez? Simplesmente estava lá, cobrando os impostos, simplesmente deixou tudo. O salário dele, a posição dos mais ricos, a casa dele. E sabe o que ele fez? Seguiu. Isso sim é abandonar. Isso sim é se sacrificar por Jesus. E quantas vezes a gente não sacrifica por coisas que a gente dá uma grande importância? Não é uma grande importância. Às vezes a gente dá uma grande importância, mas não é. Comparado àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E é tão forte isso que a nossa visão é tão limitada, é tão limitadinha, que no domingo eu não falei que eu tomei um golpe? Pois é, hoje eu fechei um cliente do dobro do valor do golpe, para glorificar o nome do Senhor, porque a minha visão é tão limitada que eu não consegui enxergar solução, não tem saída para mim. Mas a nossa visão é limitada, e a gente pode ser diferente, a gente pode mudar esse círculo de aprendizagem, abrir os nossos olhos. E esses homens, Mateus, Pedro, todos os outros discípulos que um dia deixaram seus ofícios, o seu trabalho, abandonaram de verdade, falaram assim: eu vou seguir Jesus. Estou renunciando tudo e estou indo seguir Jesus. Esses mesmos homens se entristeceram, sentiram medo, se sentiram sozinhos. E aí nessa passagem aqui de João 21, Jesus aparece para eles. Nós vamos ler aqui, 21 diz assim, versículo 2: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Tinha alguns discípulos ali. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Disseram-lhe eles também: vamos contigo. E eles foram e subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não o reconheceram. E disse-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam erguer pela grande quantidade de peixes. Ou seja, o que aconteceu lá atrás, a mesma coisa que aconteceu lá atrás, aconteceu de novo. E por quê? Eu fiquei perguntando hoje por quê. Jesus não virou e falou assim para ele: ô seus... olha aqui, vocês voltaram para o trabalho antigo, para a vida passada. Eu estou aqui na sua frente. Não. Sabe o que Jesus fez? Fez eles relembrarem, visitar a caixa da lembrança deles. Mas uma lembrança boa, a lembrança do dia em que que Jesus deu orientação. E ele foi lá, ele colocou no lugar certo, e aquele barco encheu de peixe. E aquele foi o dia do chamado da vida dele. Jesus fez ele se lembrar. E será que Deus não quer fazer você se lembrar do dia em que ele te chamou? Do dia em que você deveria se lembrar, o dia em que você mais se sentiu amado por ele. Se lembre desse dia. E eles entenderam o recado. Tanto é que a gente vai ler. No 7 diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro soube que era o Senhor, cingiu-se, tirou a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, porque não estavam distantes na terra, senão quase 200 côvados, trazendo a rede com os peixes. Logo que chegaram à praia, viram ali umas brasas, um peixe sobre elas e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes.
Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, a qual, apesar de tantos peixes, não se rompeu. E Jesus disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles já sabiam que era o segundo. Eles não precisavam perguntar, eles já entenderam. Aquela atitude, aquela orientação, eles já se lembraram do chamado. E é isso, sabe, que Deus ele quer falar com a gente hoje. Se lembra. Traz à sua memória aquilo que te traz esperança. Se lembra. Lembra do dia que você foi ungido aqui nesse altar. Lembra. Lembra do dia mais feliz da sua vida, em que você estava louvando aqui na frente, ou que você estava limpando a igreja, fazendo a obra, numa tarde de sábado, numa tarde de domingo. Se lembra. Qual é o momento que você precisa se lembrar? Jesus aqui fez eles se lembrarem. E Deus ele trouxe a mensagem para que a gente possa se lembrar. A gente não nasceu para se rastejar, para voltar